Olá pessoal, tudo bom? Nesse segundo vídeo sobre cinemática, nós vamos estudar um movimento muito conhecido na física, principalmente na parte inicial, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, MRU é uma sigla utilizada para o movimento retilíneo uniforme. Então, esse movimento, ele ocorre realmente numa trajetória retilínea, reta, e esse uniforme não é à toa. Ele significa que alguma coisa vai ser constante, não vai mudar com o tempo. Nesse caso aqui do movimento retilíneo uniforme, nós temos o que é constante vai ser a velocidade. Então, a velocidade será constante. Ela não vai mudar com o tempo. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer uma trajetória retilínea, tá? S de posição e tem que ser em metros, ok? Aí, aqui eu tenho os espaços, né, das posições que eu posso colocar esse móvel. Vamos supor que ele saiu da posição inicial 20 metros, aqui, então essa vai ser a minha posição inicial, ok? E ele vai chegar até a posição 60. Vai ser a minha posição final. Então, essa distância aqui vai ser 60 menos 20, que corresponde a 40 metros. Será o meu deslocamento, tá? A posição final, a posição inicial aqui. Vamos supor que nesse exemplo, a cada 20 metros, ele gaste 10 segundos a cada 20 metros. Então, aqui a gente já tem, né, o nosso ΔS e a gente pode achar o nosso ΔT. O ΔT vai ser igual, então, a esse 10 mais 10 segundos, porque a cada 20 ele gasta 10 segundos. Então, se eu tenho dois pedacinhos aqui, vai ser 10 mais 10. Então, ele gastou 20 segundos para percorrer esses 40 metros, ok? Então, para calcular a velocidade média, nós já vimos que é o ΔS sobre ΔT. Vamos sair, Thaís, né? Ver qual é ST. Substituindo os valores, a gente tem 40 dividido por 20. Então, isso vai nos dar 2 metros por segundo, é o valor da velocidade, ok? Bem tranquilo, tá? Então, a característica principal do movimento retilíneo uniforme é a velocidade ser constante. Isso aqui é muito importante, tá bom? É o que caracteriza esse movimento. E esse movimento, ele também tem uma equação horária da posição. O que significa isso? Significa dizer que tem como eu descobrir qual é a posição desse móvel, né, em cada instante de tempo a partir dessa equação, que no caso é conhecida sorvete. S de t é igual a S0 mais VT. Aqui a gente não vai se aprofundar tanto assim, por ser com um conteúdo voltado para alunos do ensino fundamental e não ensino médio. Mas ainda assim é necessário explicar algumas coisas. Por exemplo, esse S aí é referente à posição, tem que ser em metros. S0 é referente à posição inicial, ok? Também é em metros. E aí, a gente tem aqui que essa posição S ali, eu esqueci de colocar, que é a posição final, para não confundir vocês. Então, aqui eu tenho V da velocidade, deixa eu subir para vocês verem melhor, refere-se à velocidade, que no Sistema Internacional de Unidades é em metros por segundo. O T corresponde ao instante de tempo e não ao intervalo, porque justamente eu posso calcular a posição a partir do tempo que eu quero, né, que eu falar aqui.
Aí eu tenho que dar um exemplo para a gente poder aprender melhor. Então, numa questão, né, desse tipo, ele vai te dar qual é a equação horária, né, desse móvel, tá? Ele vai ter que dar essa equação horária. Prontinho. Então, aqui ele deu S de T é igual a 20 mais 5T. Então, para poder comparar, eu vou colocar essa fórmula que a gente viu aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. Eu aconselho, numa questão desse tipo, fazerem o mesmo, tá? Essa velocidade pode ter valor negativo, tá? Nesse exemplo aqui não foi. Agora, eu posso fazer as minhas comparações, tá? É claro que aqui eu coloquei certinho um debaixo do outro, mas a dica que eu dou é, o número que estiver sozinho corresponde ao S0. O número que estiver colado com o T vai ser a minha velocidade. Então, aqui eu já consigo dizer para vocês que a posição inicial desse móvel é 20 metros, né? Se isso aqui tiver no Sistema Internacional de Unidade. E a minha velocidade corresponde a 5 metros por segundo. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Isso são informações importantes. Então, vamos supor que eu queira descobrir qual é a posição final do móvel em t igual a 2 segundos. Então, nesse caso, eu quero saber S de 2. Poderia ser qualquer valor de tempo, mas a questão escolheu 2 segundos. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, a primeira de preto aqui, substituir o tempo por 2. Toda vez que tiver o t, eu substituo pelo tempo que deu na questão. Então, eu repito 20 mais 5. No lugar do t, eu substituo por 2. E agora eu resolvo a parte matemática normalmente, tá? Multiplicação a gente resolve primeiro, ok? Pra gente não errar. Então, aqui é igual a 30 metros. Então, num tempo igual a 2 segundos, esse móvel estava na posição 30, na trajetória ele estava 30. Vamos supor que eu queira descobrir qual é a posição final dele em outro intervalo de tempo. Eu vou escolher 0 de propósito. Se eu não soubesse que a posição inicial corresponde a onde ele estava no tempo inicial. Se o tempo inicial for 0, né, é 0, então a posição inicial dele era 20 metros. Então, o S, que é a posição final, tem que ser igual a 20. Então, vamos ver isso utilizando a equação horária. Então, S de 0 é igual a 20 mais 5 vezes 0. Tá? 5 vezes 0. Então, aqui justamente vai dar, aqui vai cortar, né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Vai dar 20 metros. Justamente na posição inicial era 20, quando o tempo inicial era 0. Perfeito. E aí a gente pode exercitar mais sobre isso. Aí eu vou falar rapidamente sobre a classificação do movimento. Isso é muito importante. Então, como que eu posso classificar o movimento retilíneo uniforme? Existem duas classificações. A primeira classificação que eu vou colocar aqui é que esse movimento ele pode ser progressivo. Quando ele é um movimento progressivo, significa que a velocidade dele é positiva. No exemplo anterior, a gente tinha que a velocidade era 5 metros por segundo. Então, o movimento progressivo, eu consigo visualizar isso. Por que que eu consigo visualizar que ele é progressivo? Porque a velocidade dele é positiva. E isso é muito importante, porque significa que o móvel ele está se deslocando no mesmo sentido, vou colocar até em vermelho aqui, no mesmo sentido que a trajetória. Aqui era para ter escrito de azul, né? Então, se eu fizer uma reta orientada aqui, né, da posição, e esse móvel, então, vamos supor que ele saiu da posição 20 metros e ele foi parar na 80, tá? Ele passou nessas posições. Essa é a posição inicial, essa é a final. Observe que ele está se deslocando no sentido crescente da trajetória. Vou até fazer aqui, ó, de vermelho a setinha, pra gente conseguir identificar. Tá vendo?
no sentido crescente da trajetória. E aí a gente fala que esse movimento ele é progressivo. Porém, também temos um outro tipo de movimento, que é o contrário. É o movimento retrógrado. Movimento retrógrado, aqui a minha velocidade, ela é negativa. É isso que significa. Deixa eu colocar aqui em cima, porque tem pessoas que têm dificuldades, né, com isso de sinal. E aqui a velocidade, ela tem valor negativo. Por exemplo, menos 2 metros por segundo, menos 4 metros por segundo. E aqui, o que é interessante é que o móvel, ele se desloca no sentido oposto ao do crescimento da trajetória. De forma simples, vou colocar aqui oposto à trajetória, né? O sentido da trajetória. Então, aqui se eu fizer uma reta orientada, né? Observe que tá para a direita, né? E aí esse móvel, ele tá se deslocando, vamos supor que aqui é a posição 60, né? Ele sai daqui, posição inicial, ele passa na 20. Então, aqui é a minha posição inicial e aqui é a minha posição final, tá? E aqui, se a gente colocar um tempo, vamos botar que ele gasta 20 segundos, e essa distância aqui, 60 menos 20, dá 40, né? Mas observe que final menos inicial é menos 20, desculpa, é 20 menos 60, dá menos 40 metros. Então, a minha velocidade média vai ser igual ΔS sobre ΔT. O ΔS, ele é negativo. Vou até chegar mais para cá para a gente poder visualizar melhor, tá? Porque quem é meu ΔS, gente? Meu ΔS é a posição final menos a inicial. Posição final é 20 menos a inicial, que é 60. Então, isso aqui vai me dar um valor negativo, tá? Sinal de menos, deixa bem grande assim, bem destacado. Por quê? Tô devendo 60, paguei 20, continuo devendo mais 40, né? Devo 40. Então, aqui a gente vai fazer a continha, vai dar menos 2 metros por segundo, um valor negativo de velocidade, que justamente corresponde ao movimento retrógrado. É isso, pessoal. Poderia aqui colocar, vou colocar aqui um exercíciozinho básico para classificar o movimento. Classifique o movimento de acordo com o valor da velocidade, tá? Aqui a gente está considerando também o sinal, a gente não está considerando só o modo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma velocidade, eu poderia botar de cálculo, tá, gente? Mas só pra gente treinar pra ver se vocês entenderam. Desculpa aí minha letrinha que tá ó. Então, aqui na letra A, a gente tem um valor negativo de velocidade. Então, a gente sabe que é um movimento retrógrado. Aí, na segunda, quando não tem sinal, é positivo. Então, vai ser se a velocidade é positiva, é um movimento progressivo. Ele tá no sentido crescente da trajetória. Na letra C, a velocidade é negativa, então vai ser retrógrado. Esse movimento vai ser retrógrado. Entenderam como classificar? É claro que eu tô fazendo assim para classificar, porque geralmente a gente dá um cálculo de velocidade e aí você vai achar o valor, se é positivo ou negativo, e você consegue classificar, como nesse exemplo acima. A gente achou o ΔS negativo, então acaba que a velocidade vai dar um valor negativo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!